É isso aí, sejam todos bem-vindos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mas antes de mais nada, quero agradecer os nossos patrocinadores. Mandar um abraço, pessoal da Merlin Brindes, a Mercaverde Consultoria em Marketing, ao pessoal das Refrigerantes De Vito, a Netflix, a Vox FM, o Regional e também a você. Quer patrocinar o programa? cafécomzaca.com.br. Siga nossas páginas também no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, Café com Zac. É isso aí, nós estamos no TikTok também aqui, o Vitor tá detonando. Vocês estão vendo aí os shorts também que chama, né, Vitor? Shorts também tá detonando ali todos os dias, episódios, cortes, mídias, divulgações. Então vem com a gente, vem patrocinar o programa, vem participar do programa, vem com o Café com Zac. Pronto, depois de tudo que eu falei aqui, quero que você põe no centro da terra aqui, porque agora nós vamos entrevistar de novo ele, que ele quer vir várias vezes aqui, mas dessa vez ele veio sendo entrevistado pelo Zac. Como é que você tá? Rodrigo Matheus já veio aqui antes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem Então já tá. fala boa madrugada também. Boa madrugada, vamos aproveitar, né? Porque as pessoas têm depressão, não dormem, trabalham a noite inteira. Gosta. O pessoal que tá lá na área da saúde, Da né? saúde, que fica acordado 24 horas praticamente. Tem eles também. É um prazer estar aqui novamente. A última vez foi com o Maurílio, né? Que estava falando um pouco da política, depois a participação também com o Fabinho, falando mais um pouco da política, quando a gente se envolveu com essa área. Uma briga tremenda, mas estamos aí agora para falar de coisas mais leves, né? Tomara que sim. Não tem nada de leve, não. Eu já quero começar cutucando justamente esse lado da política, cara. Quando terminou a eleição, eu me senti um buraco muito grande, tanto para voltar com meus negócios, com a empresa, com o produto, com tudo. O que você sentiu também isso? Depois da política foi uma coisa muito estranha, né, que aconteceu. Né? Depois da eleição, né? A política, quando a gente fala, é num todo, né? As pessoas que estavam envolvidas, com quem a gente se envolve nesse período, né? Porque é uma situação que te tira do conforto do dia a dia, né? Nosso dia não é confortável, mas tira a gente do conforto e quando terminou, sente-se o vazio da loucura que foi, né? O período. Mas às vezes não sei se foi ruim ou se foi bom a gente realmente não ter participado e ter sido eleito, né? Porque a gente ia falar muita coisa e ia atormentar muitas pessoas. Mas você percebeu, pelo menos no meu canto aqui, que trocando essas ideias, o quanto é desgastante conversar com as pessoas, porque as pessoas adoram cobrar atitude na época da eleição, depois eles sumiram. Eles somem. Mas quando você vai pedir um voto, aquela pessoa, elas acham que você vai mudar o mundo, né? Sim, a eleição em si, a política nesse tempo, né, mostrou o que as pessoas realmente são, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro está se vendendo muito fácil. O brasileiro, ele se vende a troco de uma cesta básica, de um churrasco, de uma caixa de cerveja. E ele não sabe depois como cobra esse político, né? Então, ou seja, a partir do momento que ele veio, ele pediu o churrasco, ele ganhou o churrasco, a dívida tá paga. Ele não tem mais que cobrar o político dele. Eu falo pra você que tá muito mais barato que isso. Agora só basta ter ilusão. Nós vamos mudar o Brasil, pro ano que vem vai melhorar, o ano que vem vai melhorar. Agora nem mais churrasquinho tá rolando. Agora o brasileiro já tá aceitando mentiras. Você pode ver que quando o brasileiro começa a idolatrar certas figuras, né? Começa a idiotizar a coisa. É difícil de falar isso hoje nos dias, mas você pode ver que idiotiza-se muitas coisas. Aparece alguém fazendo uma gracinha na internet, logo essa pessoa está com 200, 300 mil seguidores, ele já está passando em rede nacional, ele está ficando milionário em cima de algumas coisas e o pessoal batendo palma para situações ridículas. Então, ou seja, passou de não usar mais da inteligência para ridicularizar cenas e essas pessoas estão viralizando cada vez mais rede social, internet, Instagram, Facebook, TikTok. Ou seja, você coloca uma criança para cantar uma musiquinha, essa musiquinha estoura. Todo mundo vai colocar na rede social. Ou seja, vai se mascarando o que está acontecendo de verdade no nosso país. Eu falo para você, então, tio, colocando o ridículo hoje dá voto. Quanto mais ridícula é a pessoa na rede social, as pessoas falam assim, por que você não se candidata? Você vê o nível de preocupação que as pessoas têm com uma tal de política nacional, uma política brasileira, estadual, municipal, seja o que for. Quanto mais idiota, mais chance você tem de entrar. Quanto mais corrupto, mais chance você tem de entrar. Aí você fala, como é que muda uma estrutura política? Eu não tenho mais esperança, vou falar a verdade. Já tive muitas esperanças. Eu só falo agora que o apocalipse caindo aqui para mudar tudo, Rodrigo. É uma situação que a gente se encontra agora, né? Que
toda vez que a gente vai conversar do assunto política, né, o pessoal sempre vai ter o lado, direita, esquerda. Eu Como gosto, sempre teve. eu tenho meu político de estimação, né? Eu gosto daquele, eu sou a favor dele e vou até o final. Eu tiro base depois da eleição. A gente teve aqui em Catanduva, né? Sim. O padre se reelegendo, alguns novos vereadores se reelegendo, mas você vê que a velha política voltou a coagir a Catanduva de novo. Sim. Catanduva volta a ser um cerco de pessoas que mandam, os caciques da política continuam tocando o barco de Catanduva do jeito que quer, a gente vê escândalos estourando, agora o último escândalo da saúde, e em menos de 40 dias, pessoas que roubaram mais de milhões são, né, estão livres. E a hora que a gente vê a rede social, tem pessoas dando glória a Deus porque essas pessoas saíram, né? Nossa, que bom, como se Deus estivesse protegendo pessoas que roubaram da saúde, pessoas morreram porque não tinha aquele dinheiro, e outras pessoas que idolatram essas pessoas, falando glória a Deus que eles estão soltos. E a gente vê muito, né, nas redes sociais essa cobrança sobre uma Muita rádio. cobrança, o dia inteiro. E se me permite, Dani, eu até vou fazer um parênteses. Você acho que chegou a ver também aqui na cidade, né, o caso do síndico que roubou, Sim, nós vamos falar isso aí. né, que a Nós gente vamos falar disso aí. roubou muitos condomínios aqui na cidade, e um deles eu acabei, né, que me elegendo para substituir, para parar com a roubalheira. E o que aquela pessoa que está inserida, que era fã desse cara, tem? Eles vão lá e faz a cobrança como se um árabe tivesse comprado o condomínio e injetado 1 milhão de dinheiro lá dentro para que você pague as contas, faça a reforma, faça estruturas. Ele não entende que simplesmente a gente fechou uma torneira que estava vazando para o nada. Tem muita coisa. E muita coisa, e muita dívida que tinha que ser paga, que não foi paga, que a gente está tentando sanar essa dívida. É difícil, é trabalhoso, mas ainda tem aquela pessoa que liga e acha que você assumiu e você pegou um mundo de dinheiro. Não, simplesmente você pegou um mundo de dívida. Sim. Só problema. Só problema. Só problema mesmo, é dor de cabeça, Rodrigo. A gente fala, se a gente fechasse a torneira da corrupção, porque você tá falando aí, e com certeza deve ter sido um desvio muito grande onde você Sim. pegou. O Hospital Mahatma Gandhi foi um desvio milionário. Eu tô falando em INSS, eu tô falando em corrupção generalizada. Imagina o tanto de dinheiro desviado que poderia ter mudado o Brasil. Direciona isso para a saúde. Direciona isso para tudo. Para moradia, para educação, para escola, para as escolas, todo mundo. Essa historinha do governo atual falar que agora vão trazer as pessoas, todo mundo vai ter os direitos iguais, só se for pra gente passar fome igual. Porque se quisesse mesmo, cara, era só cortar a torneira da corrupção. Era só a lei existir mesmo, cara. Você lembra que antigamente a gente falava que só o pobre ia preso? Aí quando começou os ricos serem presos, na época do Bolsonaro, aí as pessoas começaram a brigar com o Bolsonaro. Agora tá voltando de novo a velha antiga mesmo. Os ricos não estão indo presos mais, só pobre. Não, porque incomoda, né? Realmente o pobre, a figura da pessoa menos... Não vamos falar pobre, a figura da pessoa menos favorecida incomoda alguém. Sim. Né? Incomoda aquela pessoa. Quem tem menos força, mais energia pra... Essa figura, ela realmente incomoda. Tudo que não é visto de bom grado incomoda, né? Então o que acontece? Passou-se a voltar aonde? Vamos invadir favela, vamos matar o favelado, porque é legal, vai dar mídia. Tá, mas e as outras coisas? E os ricos? E os bem favorecidos? E isso eu não tô falando com diretiva de direita ou esquerda, não. Sim, que realmente acontece. A gente vê, tem bandido lá na comunidade? Tem muito. O tráfico de drogas está concentrado lá? Está concentrado. As armas estão concentradas lá? Está concentrado. Tem que fazer essas operações? Com certeza tem que fazer muito mais operações que essas. Porém, a gente tem que, a hora que bate o mensalão, o petrolão, o desvio do INSS, aqui em Catanduva o desvio do Hospital Mahatma Gandhi, tem que colocar esses caras na cadeia e tem que deixar também, né? Você sabe, Dani, que é uma coisa bem interessante quando uma aluna minha da faculdade chegou e falou: Rodrigo, como que eu educo minha filha que roubar é errado? Sendo que a gente esteve numa festa esse final de semana e ela viu o pessoal que teve o desvio do Mahat na festa. Ela olhou e falou: mas mamãe, lá não era aquele pessoal que tinha roubado? Eles já estão soltos? Então, ou seja, roubar não é crime? Então, ou seja, como que a gente educa uma criança vendo o que está acontecendo hoje? Vamos lembrar do Maluf.
rouba mais faz. Rouba, mas faz. Rouba mais faz. Né? É aquele ditado legal, né? Tem vários bordões disso, Rouba, né? mas faz. Rouba mais faz. Imposta, velho. É. É isso, É né? aquele famoso bordão, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso é fato. Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, ou seja, a pessoa, ela começa a concentrar suas energias em coisas boas, ela consegue concentrar energias em família, em bem-estar, e ele deixa um pouco de lado a questão do quesito dinheiro. Mas tem alguém que vive voltado para dinheiro, 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 e ele precisa fazer alguma coisa para acumular esse dinheiro. Sim. Ele necessita de um plano, ele necessita de dar um golpe, ele tem que dar uma volta em alguém. Poder. Ele tem Não é que mais ter, dinheiro, ele tem que poder. ter o poder, ele tem que ter o objeto, né? Ele tem que ter o status hoje, né? Hoje não é nem mais o status. Se ele tá em evidência, ele tá legal. Então, ou seja, você pega a pessoa que, a partir do momento que você tira uma bala que não é sua, é roubo. Ah, mas a pessoa rouba por fome, às vezes por necessidade, é diferente. E a gente tem que entender que a pessoa que tem necessidade, sim, ela precisa de ajuda. E tem o canalha, que ele se aproveita da situação, ele vai lá, ele rouba, ele se aproveita das brechas da lei, ele vai se aproveitar de subsídio de governo, ele vai se aproveitar de ajuda do governo e ele não vai produzir nada, mas ele vai ter as coisas porque ele sabe de alguma brecha que as outras pessoas não sabem. E Isso é fato. É isso mesmo. É os canalhas. Canalhas que eles fazem. Eles são praticamente os carrapatos dos corruptos. São os canalhas. É os hospedeiros, né? As pragas as hospedeiras. pragas. Por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque nós vamos até finalizar daqui a pouco. Porque a gente reclama muito do Brasil atual. Sim. E o Brasil atual é o reflexo de toda essa coisa errada que a gente produz. Né? O Brasil é o reflexo do É o brasileiro. reflexo, velho. O É Brasil isso, é o reflexo. é o não reflexo adianta. do brasileiro. Isso não adianta. Não é que eu quero, se você é muito. Não é, velho. Não é. Eu acho que existe coisas erradas que dá pra se montar, pra voltar atrás, com certeza. Mas tem coisas que a gente percebe que tá na alma das pessoas. É uma alma muito suja. Sim. É uma muito suja. E essas almas precisam ser, pelo menos, eliminadas do crescimento da humanidade. Eles podem viver, sobreviver, viver no mundo deles, mas as pessoas boas precisam tomar o poder, velho. Porque o que vai adiantar a gente jogar veneno numa planta o dia inteiro? Ela vai morrer. O que nós estamos fazendo com o Brasil? Nós estamos colocando pessoas erradas em cada determinado ponto dessa sociedade e depois a gente quer melhoria. Não vai, ela vai morrer e não vai ter como voltar. É isso que eu estou enxergando. Não tem mais como voltar porque você envenenou cada âmbito da sociedade. A sociedade está envenenada. E aí você pega, quando as pessoas boas perdem o interesse de se envolver com lideranças políticas, principalmente, Sim. as ruins estão doidas para pegar essa área. Sim. É onde está concentrado o dinheiro, é onde está concentrado o poder. E isso reflete muito nesses últimos meses que eu tô, né, à frente de um condomínio, isso que eu é vou uma falar microcidade, que tem as pessoas boas, elas querem simplesmente viver em paz. Elas não te ligam, elas não te mandam mensagem, elas não atrapalham a vida alheia. Elas simplesmente pagam o que é dela mensal, dá para César o que é de César, dá para Cristo o que é de Cristo. E só querem viver a vida delas, elas não querem se envolver com as outras coisas. Os chatos, os que devem, os que só dão trabalho, é as pessoas que ficam o dia inteiro te apurrinhando, te mandando mensagem, reclamando de coisas que eles mesmos poderiam fazer. Então, ou seja, eles não entendem que eles vivem dentro de uma comunidade. Mas eu pago, eu quero que a faxineira venha aqui agora. E aí ela vai lá e quer excluir a coitada que vai lá e vai atrás do seu ganha-pão. E ele vai lá e fica ligando, vendo a vida do outro. Ele quer compensar o erro dele vendo o erro de outra pessoa. Ele simplesmente não consegue só cuidar da vida dele. E aí ele começa a apurrinhar e começa a chatear a vida das outras pessoas. E o brasileiro, infelizmente, está assim. O bom, ele só quer viver em paz. Ele não quer se envolver, ele não quer entrar em polêmica, ele não quer entrar em briga. Infelizmente, é um mal do brasileiro, ele perdeu ele esqueceu como que briga. É pacífico demais. Ele esqueceu como que luta pelos direitos. E aí o que acontece? Esses chatos, esses que ficam gritando mais alto. Hoje você vê numa briga, quem grita mais alto acaba amedrontando o outro. Sim. Né? Então, ou seja, o brasileiro perdeu esse afinco, essa vontade, né? O brio de subir lá no pódio e cantar o hino nacional e mostrar que é brasileiro.
Então o brasileiro perdeu isso e as pessoas ruins, infelizmente, eles ficam chateando, eles ficam te incomodando e aí quem é bom acaba submergindo para não ter que se desgastar, porque realmente é um ambiente cansativo, é um ambiente que te estressa praticamente 24 horas, então as pessoas hoje não querem mais saber desse tipo. Para eles, se tá tendo o básico, tá bom demais. O brasileiro tá indo pro mesmo caminho que a Venezuela foi. Sim, Que os a brasileiros, passos largos. os venezuelanos também fizeram a mesma situação. Eu não quero ver, não quero escutar, não quero ver, não quero entender. E foi indo, e foi indo. E o brasileiro, infelizmente, eu sou brasileiro. Eu vou falar Nós algo. somos. Né? Nós somos brasileiros, gente. Mas a gente vai ter que sofrer muito mesmo. Vai ter que passar fome, necessidade, miséria. Vai ter que ser. Porque os Estados Unidos só mudou por causa das guerras, o Japão mudou por causa de dor. Os grandes países mudaram por causa de muita dor, muito sangue, muita destruição. E você sabe o que está acontecendo, Você pode perceber isso. Está chegando numa fase onde já não vai ter mais negociação com moeda, vai ser a base da força. Você vê que esses movimentos vêm, invadem casas, não, e agora é meu, e acabou. E acabou. O que eles fazem? Eles estão invadindo a força. O povo está pacífico, o povo não quer entrar mais em conflito. Então, ou seja, eu vou chegar daqui uns dias, vai entrar alguém aqui no seu estúdio e vai falar, agora é meu estúdio. E se você não souber brigar por ele, você vai falar, não, eu vou atrás da justiça. Cara, esquece. Vai demorar anos. Esquece. Infelizmente, passamos por isso. Toda essa fase, né, de pós-eleição, que eu fui entrar para tentar tirar de dentro do meu condomínio, de onde eu moro, aquele ser que estava sugando nosso condomínio. E a gente fez várias movimentações na justiça com provas, com laudos, com assinaturas. Tá para ser julgado já na última instância, só o juiz ir lá e decidir. Sabe faz quantos meses isso? 6. E assim vai. E a justiça não toma atitude de nada. Então, ou seja, você quer acreditar ainda que um Brasil dá certo, onde quem deveria te proteger não tá nem aí para você? Infelizmente, a gente consegue entender por que nós chegamos até onde a gente chegou. E não é igreja nenhuma e nem oração que vai salvar isso. Não, porque isso. Deus apenas está lá de cima olhando e falou assim, infelizmente, meus filhos, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Porque não é possível. O que está acontecendo está tudo claramente, transparecendo. Infelizmente, a única coisa que eu faço hoje na minha vida é apoiar quem pensa como eu. Então, o cara de direita, eu vou comprar marmita naquela pessoa de direita Sim. mesmo, vou investir naquela pessoa que tem os princípios como eu tenho. Eu pus um fim nisso. Eu não quero mais apoiar pessoas que não tenham mais o pensamento. Ah, mas você não é democrata. Então, não sou mais democrata. Porque o que é democracia? Democracia é ter minha página excluída porque eu denunciei alguma coisa. Eu fiquei com 30 dias bloqueado sem falar nada porque apenas eu critiquei a COP. Porque eu falei que a COP 30 é a realidade, mostrei uma imagem lá, mas não deu 2 minutos, minha página saiu tudo fora do ar, eu fiquei bloqueado e ninguém tomou uma decisão. Então, isso é democracia? Isso não é democracia. Então, já que nós estamos vivendo a democracia deles, então a minha democracia hoje... É do meu jeito. É do meu jeito, é ajudar pessoas que pensam como eu, contratar pessoas que pensam como a gente, Sim. porque eu sou de direita, eu sou Deus, sou pátria, sou família, eu tenho liberdade no meu pensamento, então pelo menos no meu mundo eu quero viver assim. Se no Brasil não querem viver mais assim, então eles vivam longe de mim. É aquele negócio, cada um quer viver sua realidade, Não então tem vai mais viver jeito, no seu cara. quadrado, né? Nós temos que viver num mundinho nosso. Vai viver no Porque seu quadrado. se você sair fora do teu quadrado, dá uma depressão. Você fica triste, cara. Você perde a força. E você sabe que, conversando com o tanto de gente que eu venho conversando, teve muitas pessoas que falaram, mas a gente tá com dívida, não cobraram nada até agora, deixa de pagar. Cara, como que você vai assumir uma responsabilidade errando, continuando errando? Eu falei, não, cara, vocês me desculpam, mas se for pra errar, vocês colocam pra outra pessoa, porque... Você pegou o síndico há quanto tempo? Você pegou um prédio, quantas pessoas são? O pessoal entender. Você mora num condomínio, esse condomínio tá passando uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu vi que saiu em jornal, saiu em revista, até vereador saiu falando. Isso, televisão, virou uma loucura. Virou uma loucura. Hoje, lá no nosso condomínio, a gente tem 240 unidades, todas com moradores. Acredito que deve ter em torno lá de 600 pessoas que moram, um pouco mais, um pouco menos. E a realidade, quando a gente assumiu, tinha uma dívida em torno de R$500 mil ativas já para executar, com contas de água que não eram pagas, com o IPTU que não era pago, fornecedores, prestadores de serviço. Era o famoso, comprava até não poder mais. Aí, a hora que não podia mais, comprava de outro fornecedor. Até a hora que acabou essas
esses fornecedores. Então a dívida acabou que ficando um pouco impagável, né? A não ser que a gente fizesse a ação que fizemos para fazer um rateio de moradores e conseguir pagar um pouco das dívidas. Não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Os colaboradores estavam com o salário atrasado. O 13º não tinha como ser pago. Reunimos os moradores, fizemos uma assembleia e solicitamos um rateio para conseguir pagar. Hoje conseguimos já o rateio das dívidas, o rateio do 13º e estamos sanando as dívidas aos poucos. Só que alguns ainda não acreditam. Parece que alguns gostavam de viver aquela vida. Ou eram favorecidos de alguma forma, né, que a gente ainda não conseguiu descobrir. Então, ou seja, hoje o condomínio já não tem mais falta de água, não falta mais luz, não falta gás, os funcionários já recebem antecipado, né? Todo mundo está recebendo antecipado, todo mundo está trabalhando contente, só que ainda tem aquela galerinha que gostava da coisa errada, que questiona por míseras coisas, por às vezes um funcionário pegou o atestado, mas ele não veio limpar o meu bloco e eu estou pagando. Né? Então, ou seja, antes você não via ele reclamar dessas coisas, mas agora ele reclama constantemente. E conseguimos, graças a Deus e a esforço de muitas pessoas, porque lá tem muitas pessoas boas, viu? Eu acredito Tenho certeza, o Brasil tem muita gente boa. Eu acredito que lá dentro do condomínio que eu moro tem 90% ou mais de pessoas que são de extrema excelência, que só querem viver a vida deles de uma forma boa. Mas também tem aqueles que querem, né, dar uma... Mas é esse que se tumultua. Não é os 100 pessoas, é 3. Você não lembra da escola? Isso. É sempre 2, 3 que vai bagunça. Que tira o som, que tira a concentração, que atrapalha. Irrita o e professor. Eles querem atrapalhar a evolução, né? Para eles, é difícil eles verem que a coisa tá andando. E é o que eu sempre falo, quando você pega esse pessoal, eles não querem nivelar para cima. Eles querem nivelar na miséria. Eles querem que vá acabando, que vá depredando, porque aí fica a cara deles. Né? Quando você começa a... É o que tá na alma deles. É o que tá dentro da alma deles. É eles não são pobres, eles não são pobres de dinheiro. Pobre mental. Eles são pobres de espírito. A pobreza não é o dinheiro em si. O dinheiro, você tá rico, você pode ser rico sem ter nada. Isso. É mentalmente feliz. É difícil, e é difícil de você conseguir, porque infelizmente esse povo, eles começam a movimentar, né, murmurinhos, começam a encher tua paciência, e nem reclamando também, porque eu sempre falo, pessoal, quando eu assumi essa responsabilidade, eu deixei muito claro para eles. Ô, pessoal, eu sou profissional de educação física, eu sou fisioterapeuta, eu sou gestor de recursos humanos, eu não sou síndico. E outra, eu não preciso ficar aqui também, eu não dependo de repasse de condomínio para viver, nunca dependi. Se vocês não estão contentes com as coisas andando certo, é fácil, é só falar para mim, vocês não precisam fazer assembleia, não precisam fazer nada. Só falar, Rodrigo, a gente não gosta de viver certo, pode dar licença pra gente, eu vou sair com o maior prazer. Sim. Só que enquanto eu vejo que tem pessoas que estão apoiando, e essa é a maioria dessas pessoas, que elas querem viver num ambiente seguro, num ambiente organizado, num ambiente limpo, você pode ter certeza que eu vou estar lá representando eles. Isso aí é uma escola, velho. Literalmente você está aprendendo literalmente é uma cidade. É uma cidade dentro de um quarteirão. Mas é uma cidade, você está lidando com pessoas com alma, com tudo, é dinheiro que entra e sai, água, sim, luz, IPTU, IPF, tudo, tá tudo lá dentro. Você sabe que é a responsabilidade de... Eu sempre tive a responsabilidade de cuidar da minha casa, da minha esposa, da minha família. E agora eu tenho a responsabilidade de cuidar do lar de 239. Fora o meu 240. Você só vai dar certo, só vai fazer acontecer lá se você for realmente o chato do condomínio. Sim. O chato. Porque, infelizmente, o meu pai era o chato do Hospital Mahatma Gandhi. Ele ergueu o hospital. Era onde funcionava. Mas ele era justo. Sim. Justo. É o chato que eu tô falando. Chato perante os vagabundos. Sim. Porque o que acontece? Muita gente, eles têm tempo. Vamos falar, eles têm tempo. Se eles trabalhassem igual a gente trabalha, eles não teriam tempo de achar brechas. Eles começam, eu li o regimento, não pode mudar, mas o que é considerado uma mudança? Cara, a partir do momento que você liga uma furadeira, que você vai movimentar um móvel, é uma mudança, que você quer movimentar um móvel de dentro para fora. Ah, não, mas aqui tá falando mudança, não tá falando entrega. Ah, não tá falando que eu não posso tirar, colocar em cima de um bitrem que tá entrando aqui dando condomínio para tirar, sendo que é 5 minutos. Então, ou seja, esse pessoal que tem tempo, eles têm tempo de ficar achando esses erros, né? Pequenos erros de escrita, de leis, alguma coisa que vai te deixar numa situação que faz você pensar além do limite. Eles precisam, Rodrigo, a vida deles já é tumultuado mentalmente, eles precisam tumultuar em volta. Isso, eles precisam... Tá muito tumulto dentro dele. Dentro dele é muito tumulto, ele precisa soltar um pouco. Ele precisa de atenção.
Né? Você já percebeu isso? As pessoas dentro dela é tão tumultuada a vida delas que elas precisam tumultuar em volta. É isso. Como a pessoa que é organizada, em volta ela vai organizar. A gente é o retrato que a gente faz e fala e demonstra. É o dia a dia. Só que é o que eu falo, a contrapartida disso, nesse período, também não foi só coisas ruins, né? A gente conseguiu sanar muitas dívidas que estavam atrasadas, hoje não tem mais fornecedor cobrando. Os funcionários trabalham hoje tranquilos, sabendo que vai dar o 5º dia útil, ele vai ter o dinheiro para pagar as contas, vai dar o dia 10, ele vai ter o vale alimentação para comprar lá o que é necessário. Vai dar dia 20, ele vai ter o vale. Eles trabalham, eles têm os insumos para conseguir desenvolver as atividades. Manutenção está sendo feita de acordo com o que a gente está vendo de maior urgência, porque, igual eu falei, não conseguimos lá um financiamento europeu, um financiamento árabe para bancar. Porém, o que a gente economiza nesses últimos meses até agora está dando para desenvolver de uma forma maravilhosa. Se você passar de lá da última vez que você me visitou, você viu a condição que estava. Se você vê hoje, é um condomínio completamente diferente. Eu acho que o primeiro passo do grande administrador é não roubar. Já é 80%. E o grande administrador. Você não precisa ser um PH, que o cara é administrador, ele fez administração de empresa em Harvard, e não sei das coisas. Não. Se ele não roubar, contrata esse cara. Já é um grande passo. Você sabe o que a gente veio discutindo esses últimos dias? Ser honesto é artigo de luxo. Sim, velho. Ser honesto hoje parece que é fora da casinha. É uma coisa de louco, as pessoas né? riem da tua cara. É uma coisa de louco. Você fala, não, eu sou honesto, eu não roubo, eu não sonego, eu não pego pra mim, eu não sobrefaturo nota. Eu simplesmente pego o que é meu por direito, porque eu trabalho pra isso. Às vezes, até mais, minha esposa cansa de brigar comigo, que ela fala que eu tenho que parar de trabalhar um pouco, porque isso vai, infelizmente, isso mexe com a gente, vai acabar matando a gente mais cedo ou mais tarde. Sim. Né? É que a gente fala, não vamos chegar nos 60 porque o coração não vai aguentar, é muita emoção. Mas se ser honesto hoje, e a hora que a gente vai tentar contratar uma pessoa, você tem que primeiro saber o que? As qualidades que ela desenvolve, não, se ela é honesta. Se ela não vai te roubar, se ela não vai te prejudicar. Que é um grande caminho da evolução. Que é o caminho contrário que a gente está fazendo. Antigamente, quando você ia analisar um currículo, você ia ver se a pessoa era capacitada para desenvolver a atividade. Hoje você tem que ver se ela é honesta. É uma loucura. É uma loucura. Por quê? Porque nós estamos vivendo isso. É uma loucura. Nós estamos vivendo na terra onde o cara que vai roubar é por causa de uma cervejinha. Então ele pode roubar o celular. Estou vendo na terra que não pode por isso subir mais no morro. Não pode mais prender bandido. Solta. Se prender, solta. Nós estamos nessa terra. Então como é que a gente vai fazer? Pelo menos se a gente tiver pessoas decentes trabalhando com a gente, é um grande sinal. Já é um começo. É uma mudança, velho. Já é um começo. É o que eu falo. O pessoal hoje que tá lá com a gente é um pessoal decente, que está tentando desenvolver da melhor forma possível as atividades. Contrapartida também, tenho as minhas atividades fora condomínio, né? De paciente que te liga, hospital que eu trabalho também, faculdade para dar aula. Vamos por parte, calma aí. Então, nós já vamos fechar o ciclo do condomínio agora? A gente começar a expandir, né? Porque tudo que passou nesse período, eu tiro como período de aprendizado. Não é fácil, né? É um período da onde você tem que administrar o seu tempo, que já não é muito, entre trabalho, o outro trabalho, o terceiro trabalho e a família. E aí você arruma mais uma responsabilidade gigante. Condomínio é uma coisa muito, muito gigante. Isso. Parece que não, mas é muita gente falando, energia, tudo, é muita coisa. É uma energia que às vezes as pessoas não entendem que... Lógico, tudo é uma prioridade para mim, né? A minha prioridade, às vezes... por ser minha, é mais importante que a sua. É filosofia da vida, o que é meu, o que é teu, o que você gosta, eu posso não gostar, e assim vai. E aí o que a pessoa não entende, que às vezes a prioridade do Daniel, tá com um vazamento de água do teto da casa dele. Minha prioridade é uma folha que tá caída na minha frente. Não, mas eu quero a minha, o Daniel que se vire. Né? Então eu não consigo enxergar. E as pessoas acabam que sugando da tua sanidade mental por causa de pouca coisa, por causa de besteira. Sim, ainda mais quando você pega um lugar quebrado, você tem que pegar as urgências, estampando as urgências. Aí as pessoas não entendem, não, mas eu queria que você pintasse de amarelo aquele corredor ali. Isso, tudo é urgência, né? Tudo é urgência. Eu quero que... Agora a gente tá tendo o corte de árvores lá, o pessoal, não, mas agora que tá bonito, né? Agora que tá florido, tá? Mas tá quebrando a cerca elétrica, tá quebrando o cano do chão, né? Tá atrapalhando a passagem, tá a árvore com espinhas, as crianças estão indo lá, estão se machucando. Mas era bonito, eu gostava. Não, mas antes fazia sombra na minha casa.
agora só tá cortado. Aí o outro passa, falou, que bom que ficou legal, agora tá bonito. Então, ou seja, você não agrada todo mundo nunca, né? É difícil de você agradar a maioria, nunca você vai conseguir agradar todos. Ah, não existe. Se todo mundo gostasse do verde, que seria das outras cores, Sim, né? é isso mesmo, seria do azul. Que seria do azul, do vermelho. Mas a gente costuma fazer, que a gente fala, né? Faz uma salada de fruta, de cor e tenta agradar pelo menos o Eu mínimo. acho que o caminho é isso, é fazendo as coisas certo, porque as críticas vão vir, mas você fazendo certo. Sim. Uma vez eu falei isso pra uma pessoa, a pessoa falou assim: você tem que saber que quando você for político, entrar lá, as pessoas vão falar de você. Eu falei, eu não tô nem aí o que as pessoas vão falar de mim, Sim. se eu estiver fazendo certo. Se eu estiver fazendo certo, eu sei dentro de mim que o que você achar, dane-se. Agora, se estiver fazendo coisa errada, aí machuca. Né? Aí machuca. Então você tem que ter essa força. Você tendo essa força, Rodrigo, você vai trabalhar lá e fazer o certo pelo teu condomínio, é isso. E você sabe que É é o isso. que eu sempre falo pro pessoal. Às vezes, quando tinha uma conta de água aqui em vencer daqui 2 meses, porque aqui a Saec é maravilhosa, né? Mas eu amo ela. A Acabou Saec, de arrumar as coisas aqui. isso, a Saec ela te manda uma conta que você nem gastou ainda, né? Conta de 32 dias no mês. Isso é maravilhoso, né? Eles- Um abraço pro pessoal Eles lá da... fazem umas contas muito loucas. Já fui Isso, criticar eles lá. fazem, mas para São cobrar, mágicos. para cobrar eles são bons, né? Para São cobrar, eles têm bastante São mágicos. recurso de tentar dar uma. Mas tudo bem. Quando ficava essas contas em cima da minha bancada, mais de 2 dias me incomodava. Me incomoda até hoje. Eu vou lá e pago porque eu não gosto de boleto em cima da. E o que acontece? Eu assumo um condomínio com 500 mil reais de dívida. Próximo, não chegava a isso. Próximo de 500 mil reais em dívida. Eu fiquei uma semana sem dormir, né? Porque eu queria saber como que eu ia pagar tudo isso. E nem era uma dívida minha. A gente conseguiu, juntamos o pessoal da Connect, um abraço para o pessoal da nossa administradora, o nosso advogado, juntamos com a galera do condomínio, fizemos lá nossos rateios, estamos economizando o máximo que dá e começamos a sanar todas essas dívidas. Eu ganhei a assembleia na quarta-feira, 10 horas da noite. Na quinta-feira, 7 horas da manhã, tinha 10, 12 fornecedores me ligando, me cobrando que eu tinha dívida para pagar. Você tá entendendo? Você pega coisa do passado. Era coisa do E a passado. culpa é tua agora. E o pessoal, não, porque eu quero receber, porque eu vou executar. Eu falei, gente, tudo bem, se eu peguei agora, se você quiser executar, fica à vontade, não era minha. Agora é minha responsabilidade. Hoje ninguém mais liga. Já vai fazer quase 1 hora que a gente está conversando, meu telefone não tocou ainda. Isso se fosse há 4 meses atrás, a gente não ia estar conseguindo conversar, que eu ia estar tentando responder as pessoas que estavam devendo lá. Então, ou seja, sanamos todas essas responsabilidades. Hoje consigo dormir mais tranquilo, né? Sabendo que eu tô dormindo tranquilo porque lá tá funcionando, as pessoas estão dormindo em segurança, não tá faltando água, não tá faltando luz, não tá faltando gás, não tá faltando o básico, e eles, pelo contrário, eles estão sendo aí beneficiados de alguma forma, nem seja com infraestrutura ou algumas reformas que a gente já tem em previsão aí. Bacana. Então nós já falamos do condomínio também. Aí nós estamos falando agora do fisioterapeuta Rodrigo também. Esse vai longe também. Você bate perna pra todo lado. Esse final de semana eu tava em Cajubi, né? A gente... São pacientes acamados, a maioria. Alguns acamados, alguns pós-cirúrgicos, alguns que só estão fazendo rotina. Mas hoje o que eu mais atendo são pessoas que vêm com problemas respiratórios, alguns ortopédicos e na maioria das vezes prótese de joelho, né? Pós-operatório de joelho. Esse é o foco maior teu. Esse é um dos focos, né? É uma das profissões do Rodrigo, né? Mas esse é como fisioterapeuta. Qual que é o foco principal ali para ser o atendimento na rua? Hoje eu tento atender as pessoas em home porque para mim facilita, né? Sair desses impostos, né? Porque com um local físico hoje eu teria que pagar um mundo de impostos. E algumas pessoas preferem esse atendimento em home. Tem muitas pessoas que, como nós, também querem sair pouco de casa. Eles não querem ter convívio com outras pessoas que irritam elas no dia a Com dia. certeza. Então, o que elas preferem? Que eu saia da minha casa, cobre mais caro, porque é um atendimento exclusivo, e vá atender elas no conforto do celular. Então, ou seja, eu levo todos os equipamentos, ponho dentro do meu carro, vou atender pessoa por pessoa, de acordo com a sua necessidade. A gente consegue atender aqui Catanduva e região há vários anos já. E é um trabalho que eu desenvolvo com excelência. E a agenda, hoje, tive que apertar e espremer para conseguir vir aqui. Que maravilha. Que a agenda é uma loucura, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite, e de sábado até às 7, 8 horas da noite a gente está atendendo.
e apareceu demanda também à disposição. Que bom, agradeço você ter vindo aqui. Agora, focar também o RH, você trabalha hoje no Padre Albino, é isso? Na Fundação Padre Albino. Fundação Padre Albino. Isso. Que o pessoal conhece você lá? O que você faz lá hoje? Lá hoje eu trabalho no grupo de apoio ao trabalhador. A gente trabalha com o programa de saúde e qualidade de vida do trabalho, né? Os programas de ginástica laboral, adequação de espaço físico de trabalho, ergonomia, né? O acolhimento social, a medicina do trabalho, onde o pessoal que necessita de pós para não deixar a pessoa se afastar, para não aumentar o número de absenteísmo, e também aquelas pessoas que infelizmente se afastaram ou adoeceram, a gente conseguir resgatar elas de volta ao trabalho. Isso daí é uma visão que a Fundação Padre Albino tem e é muito boa, é excelente. Hoje, acho que tirando a prefeitura, a Fundação é uma das empresas, uma das maiores empresas de Catanduva, que mais emprega. Sim. Tem quase 3 mil colaboradores e tem todos esses programas de saúde e qualidade de vida que vêm com excelência para brigar por selo de qualidade hospitalar, né? Tá desenvolvendo novas áreas, reformas. Não pode-se dizer também que é mil maravilhas, mas perto da realidade catanduvense, eu acredito que é uma das empresas que mais está ofertando pro trabalhador. Quando você fala em Fundação Padre Albino, você também está falando em Emílio Carlos, você vai para todo lado. Para todas as unidades, né? Unifipa, Emílio Carlos, Padre Albino, Recanto Monsenhor Albino, Colégio Catanduva, o AME também, que é administrado, museu, né? Hoje são 9 unidades ao todo. Toda essa parte, então, você também vai para tudo que é lado. Todas as unidades eu passo pelo menos uma vez na semana. Bom, fora isso também, eu sei que sobra tempo você ser professor também. Docente da Uniplan também. O que você apronta lá? Lá eu sou docente do curso de Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem. Você dá aula? Dou aula também. Sobra um tempo ainda para. E de vez em quando eu vivo. Vive que dia? Domingo? Esse meio tempo, os domingos, finais de semana, os feriados, a minha esposa, ela não deixa eu fazer nada. Cara, final de semana eu comecei a realmente não falar mais com ninguém. É a melhor coisa mesmo. Você tem que dar uns 2 dias pra você ali. Sim, viu? é necessário. Mentalmente, nossa cabeça não aguenta. Não para. Aí, se você não descansar um pouco a cabeça, você não consegue trabalhar e produzir como você deveria produzir de segunda a sexta. Eu falo que nesse período agora que a gente está passando, a gente vê que caiu um pouco a produção. Não é humanamente possível fazer todas as coisas que eu conseguia fazer, até porque a idade já vem chegando também, Sim, né? vai cansar. A disposição que a gente tinha lá 10 anos atrás, hoje é completamente diferente. Com certeza. E é necessário, sim, né, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental. A gente preza muito por isso. Em algumas palestras eu sempre falo, né? Quando você não tem tempo de cuidar da saúde, já cedo ou já tarde, você vai ter que cuidar da sua doença. Isso é fato. E eu sempre pergunto para as pessoas, você para pelo menos 20 minutos para cuidar da sua saúde? 20 minutinhos por dia para fazer alguma coisa que você gosta, para ouvir uma música, ou para ir na academia, para fazer uma caminhada, ou simplesmente parar e respirar fundo, sem ser aquela hora que você está nervoso querendo apertar o pescoço do amigo. Né? Eu sempre falo, meus alunos de anatomia gostam muito, né? A gente respira cerca de 16 mil vezes por dia e não respira nem 10 vezes profundo para fazer uma respiração completa. Então, ou seja, a gente só respira fundo na maioria das vezes quando está nervoso. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde. E o mundo está fazendo com que a gente respire cada vez menos, com que a gente cuide cada vez menos da nossa saúde. O consumo de tela hoje é excessivo. As pessoas hoje gastam 3, 4 horas do dia na frente do celular, do tablet, da televisão, mas não para 20 minutos para fazer uma natação, para dançar, ou simplesmente para brincar com o filho ou passear com o cachorro. É uma realidade. Você acabou de falar uma coisa que eu respirei fundo, que você riu, porque realmente eu não lembro quando eu fiz isso. Isso é uma realidade. Você sabe que são coisas que me chocam e eu mudo rápido. Então, o que você falou agora me fez assim, resetou. Já dá um start. Pelo menos 2 vezes por dia eu vou parar para fazer respiração funda. Pelo menos 20 minutos por dia. Eu sempre falo pro meu pessoal, eu falo, gente, quando você não tá cuidando da sua saúde, você cuida de tantas pessoas, você tá envolvido com tanta gente, você se preocupa com tantas coisas e aí você esquece do principal. Você se esquece desse ser que é único, você só vai ter essa passagem na Terra. Dificilmente, pessoal que acredita em reencarnação, tudo bem, mas nessa vida, você só vai ter essa passagem. Tem o seu nome, quem é você. Isso, vamos a tua história. Vamos pôr assim, dos dois lados, tanto quem acredita em reencarnação, quem não acredita, mas você tem essa vida que se chama Rodrigo, essa vida é só tua. Quando Sim. você morrer, não vai existir mais um outro Não vai Rodrigo existir igual a outro. você. Até porque o mundo não ia suportar outro, né? Mas que bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
Cara, bendito é o homem, bendita é a mulher, bendita é a pessoa que consegue viver nessa vida fazendo o que é certo, não pelos outros, mas por ele. Sim. Porque você consegue aprender e evoluir. E essa evolução você vai levar para algum lugar. Você não vai levar para algum lugar o que você tem na poupança, nem a tua aplicação, nem o que você tem de dinheiro, nem teu carro importado. Não. Você vai levar a tua evolução. E novamente, quando a gente volta, desde o começo do nosso bate-papo, aquelas pessoas que só focam em dinheiro, gananciosas, frias, o que ela vai levar quando ela for embora? Porque quando ela morrer, ela passa vergonha. Tenho Sim. certeza que ela não vai descobrir a verdadeira essência da riqueza, que é curar a tua alma. A minha alma veio para essa terra cheia de dores, a tua também. Há muitas almas aí. O que a gente faz? Às vezes a gente cuidar dela. Que você acabou de falar, cuidar do corpo e da alma. Sim, cuidar da mente. A gente cria mais problema. Mais problemas e mais problemas, cara. Você sabe que eu sempre deixo pro pessoal, né? Eu não sou materialista, não ligo pra... Eu gosto de comer bem. Eu gosto de comer bem e dormir bem. Eu gosto comida boa e comida boa. Eu gosto de viver bem. Mas eu acho que vou deixar um legado quando eu não tiver mais parte desse plano, porque eu já fiz a diferença na vida de algumas pessoas e pretendo continuar fazendo. Porque quando a pessoa lembra, eu tive um problema, eu precisei de uma cirurgia e foi ele que me reabilitou. Que legal. Numa hora que eu tava numa situação difícil, que eu precisei do Rodrigo, ele foi lá e nunca virou as costas. Isso é bom. Né? Eu consegui transmitir um pouco do meu conhecimento. Né? O que eu sempre falo para as pessoas, não tentem entender minha cabeça, só tentem entender meu raciocínio. É porque se entender tua cabeça, você vai sair magoado. Hein? Isso. Porque isso daí é literalmente café sem açúcar. É amargo, se ele falar. Então, ou seja, eu vejo muitas pessoas na faculdade que falam, pô, que legal, professor, que você passou na minha vida pelo menos por um período. E eu consegui aprender alguma coisa com você. Isso é muito satisfatório. Você tem vontade de fazer isso, né? Isso está em você, não é? Você não está fazendo de conta. Isso é muito satisfatório. E às vezes eu sempre falo, pessoal, não é pelo dinheiro, tá? É pelo prazer, pelo gostar da profissão, pelo gostar de fazer. Por gostar de estar junto com pessoas, por gostar de compartilhar com pessoas conhecimento, bem-estar, saúde. Eu preciso de ser remunerado para isso? Lógico, porque eu tenho minha necessidade. Lógico. O pessoal fala, mas você faz porque você ganha. Lógico, eu preciso ganhar. Até porque senão não teria por que ter todo esse desgaste. Mas você gosta, é isso que é o gosto. Só que quando eu não tiver mais nesse plano, eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar, putz, quando citar meu nome, ele fez bem pra mim, pelo menos em alguma parte da minha vida. Eu acredito muito nisso, cara. É por isso que eu me mantenho firme, porque se eu não acreditasse nisso, já tinha perdido muita vida por aqui, para aguentar o meu pensamento. Mas eu acredito no que você tá falando, e eu levo muito a sério isso. Então, novamente, cara, quando a gente fala e briga, fica com raiva dos corruptos, tudo, mas eu tenho muita pena desses corruptos, porque são pessoas fracas. Eles acreditam ser fortes. Fortes somos nós, que pagamos o boleto, e quando vem uma corrupção, falou, eu vou te dar tanto, você fazer coisa errada, você fala não. Não. Essas são as pessoas fortes. Essas são as pessoas realmente, esses são os homens, essas são as mulheres. Agora, molecagem, são esses caras. Mas é porque tive que desviar, porque tem que ser feito assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O sempre foi assim me incomoda muito. Se você entrar na política, vai ter que andar conforme a dança. Quer dizer, só são pessoas de almas fracas, tô falando de corpo, almas fracas, que com certeza, quando sair dessa terra, cara, eles vão sofrer muito mais do que nós. Sim. Porque a gente já tá apanhando essa terra. Alguma coisa a gente vai ter que levar de Alguma evolução, coisa cara. vai ter que ser bom. É o que me incomoda. Pelo amor de Deus. Essa frase, sempre foi assim, sempre foi errado. Pelo amor de Deus, não muda nada. Não muda, né? É difícil. Quando você chega num lugar, a pessoa olha pra você e fala, mas sempre foi assim. Pô, sempre foi assim, sempre foi errado. Vamos fazer certo uma vez? Mas aí a mudança incomoda. A mudança incomoda a pessoa. Uma vez eu fiz o cara fez isso aí com o outro. Falou, sempre foi assim, ele foi e deu um tapa na cara dele. Né? Não forte, né? A hora que ele foi dar outro, o cara segurou. Ele falou, você tá vendo? Por que você não deixou? Né? Eu queria continuar. Dá pra parar. Dá, lógico que dá. Basta a pessoa querer. Não é? Basta ela querer. Então, porra, o que falta na gente? O que tá faltando? Então, novamente, por que eu foco na alma? Porque se essa pessoa que é corrupta anda com você e você conseguir tirar dela essa corrupção, você já evoluiu e ajudou muito ela. Sim. Agora, é muito mais fácil você ir com ela? Não sei. Porque, você vai viver uma vida que não é sua, cara. Isso não é seu. Você vai viver a vida escondendo, fingindo que você é honesto, fingindo que você é sério, fingindo que fala coisas boas. E você não é. Isso deve ser uma loucura, velho. E isso incomoda muito. Você vê que está sendo feito errado quando você se omite. Você vai fazer parte também. Sim.
Ah, mas tudo bem, Rodrigo, se você fizer diferente do que está sendo feito, eles vão te tirar, eles vão te dispensar. Tudo bem, me dispense então porque eu fiz o certo. Porque a hora que eu sair lá fora, eu vou andar com a minha cabeça erguida, vai falar, por que que você saiu? Eu saí porque eu queria fazer o certo. Mas as pessoas precisam entender também que atitudes como a nossa não vai fazer você ficar rico. Não vai fazer você encher o cofre de dinheiro, mas vai fazer sua alma ficar cheia. Isso pode ter certeza. Deus nunca vai deixar você faltar comida na tua casa e nem coisa Não, boa. Eu já percebi isso. Ele não deixa faltar nada comigo. Eu falo ele, mas sou eu. Eu luto, mas eu Sim. tenho certeza. Porque toda vez que eu preciso de alguma coisa, acontece alguma coisa para me ajudar. Toda entendeu? vez que você está necessitado, você para, você reflete, você... O que eu posso fazer? o que que eu posso fazer para mudar essa situação atual? Você... Acontece. Acontece. Quando você tem esse pensamento positivo, quando você isso. tem um pensamento positivo, quando você age certo com as Sim. pessoas, quando você não tenta passar a perna em ninguém, automaticamente o mundo conspira para você. E acontece. É fato, gente. Acredita no que elas estão falando. Tem aquelas coisas que as pessoas falam. Fica 7 dias sem reclamar, fica 7 dias sem criticar, fica 7 dias só pensando no lado positivo seu, falando coisas boas Tem um pra livro, você né, desse. e acreditando. Sim, e é real. Você já leu esse livro? Não, mas eu 7 vi. dias sem reclamar? Então eu vou ver isso aí, não sabia. É muito bom, vou te emprestar, eu Que tenho. bom. Eu quero ver isso. Ó. Você vê, eu fico vendo na internet as pessoas Sim. falando isso. E é real. A gente muda até a energia, que é novamente a alma. Isso. Porque a gente está tão acostumado em ver problema. Ah, o Brasil é assim, tudo igual. Você não vai mudar. Vai. É uma coisa, né? Quando a gente... que nem cheguei aqui, você vê que a gente tem nossas brincadeiras, às vezes fala alto, o pessoal fala, pô, vocês colocam medo na pessoa, mas quando conversa com vocês são pessoas calmas, orientadas. Sim, a gente realmente é. Eu não sei como vocês fazem para ser desse jeito. É uma autodefesa. É até. autodefesa. Muitas vezes, quando Sim. você fala um pouco mais alto, quando você tira um pouco o tom, é simplesmente porque se você falar amém para tudo, as pessoas querem subir nas suas costas. Sim. Isso é fato. Fato. Só que é o que eu sempre falo, do mesmo tom que a gente tá conversando aqui, se você gritar alto comigo, eu tenho problema de visão, não sou surdo, né? Se você falar baixo comigo, eu vou entender Vai da entender. mesma forma que você... Vai entender. Então, ou seja, pra gente conseguir fazer um diálogo, não precisa um gritar mais do que o outro. Sim. Só que a partir do momento que você começa a gritar comigo e começar a me incomodar, eu também posso me defender da minha maneira, Sim. né? E aí você não vai poder reclamar, porque se você começou a gritar, mudou o tom, aí eu também tenho o direito de agir dos meus modos. A vida é muito complexa, mas ela é muito simples. Velho. Sim. A gente complica tudo. Essa é a verdade da vida, porque a simplicidade da vida é simplesmente faz o certo, tenha boas amizades em volta, tenha bons pensamentos em volta e siga ela, cara. É o simples, você chegar aqui e falar pra mim, Rodrigo, você não pode pegar dessa garrafa. Eu vou pegar dela, por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa de errado ou porque eu quero te Sim. incomodar. Sim, É por 2 motivos. Ou eu quero errar ou eu quero incomodar o Daniel que falou que eu não podia pegar. sim. Quem é ele pra falar Quem isso? é ele pra falar que eu não posso pegar, Isso. né? Isso. Então, ou seja, se eu cheguei aqui e tá estipulado que isso não é legal de fazer, eu vou fazer ou pra quebrar uma regra ou pra te incomodar. Sim. E é isso que a população do Brasil hoje tem. Eles não conseguem simplesmente viver a vida deles da maneira calma, tranquila, né, de pagar os seus impostos, de não se aproveitar do próximo, de não viver de auxílio de governo. Vamos lá e vamos trabalhar para produzir alguma coisa. Não, ele simplesmente quer ir lá e incomodar o outro porque acha que isso é legal. Ele acha que é legal isso. Infelizmente, aqui nem a gente estava começando antes da gravação. Infelizmente, aqui no Brasil, não criaram pessoas realmente para evoluir com o Brasil. Não? Então, vamos falar da educação. A educação financeira nunca tiveram, ninguém tem. A gente conversa com as pessoas, principalmente com os jovens. Quando a gente tenta alertar os jovens, você percebe que realmente eles nunca escutaram aquilo que você está falando. A lógica da educação financeira. Mas quem sou eu para julgar? Porque quando eu era jovem também não tinha essa educação financeira. Por mais que meu pai me cobrava. Porque nas escolas nunca tiveram educação financeira, na rua você não tem educação financeira. Não tem educação financeira. Em países de primeiro mundo já é abertamente ligado a isso. Porque ele sabe que esse jovem vai crescer. Ele que vai girar a economia. Ô Dani, quando a gente vai falar esse negócio de educação financeira, hoje é besteira a gente pensar nisso, né? Que alguém vai falar de educação financeira para essa juventude que tá... Sim. Mas na minha época, quando os primórdios que meu pai tentava passar a educação, meus pais, né? Não meu pai e minha mãe, o que eles falavam para mim era o seguinte: você tem que trabalhar registrado, né? Você tem que trabalhar, primeira coisa, trabalhar, né? Você tem que ser o CLT registrado, isso é fato. Para você ser gente, você tem que andar na linha e você não pode ser preso.
Como que você vai fazer para se virar é problema seu. Até então eles nunca falaram, pô, você tem que fazer uma faculdade, que isso vai facilitar a tua vida. Você tem que procurar fazer um curso técnico, você tem que procurar se desenvolver no seu meio social. Então, ou seja, as primeiras épocas, o que eu pensava como adolescente? Eu preciso arrumar um trabalho que eu seja registrado, porque senão eu não vou ser um homem decente, vamos se dizer essa... Eu vi um podcast, numa entrevista de um milionário, o cara é milionário mesmo. Ele falou assim que desde criança eles ensinam a educação financeira para os filhos, Sim. né? E como eles faziam isso? Ele vai dar um chocolate pro filho. Ele comia 30% do tamanho do chocolate, falando, esse aqui é o governo. Esse é o governo. Ele comia e entregava. Quer dizer, essa criança ia crescendo primeiro com raiva do governo. Revoltado do governo. Mas que ele mostrava o quanto que tirava deles. Sim. Então, e a educação financeira já começa por aí mesmo. É você mostrando para a criança. O que faz a criança? Você perdeu? Você perdeu. Melhor, evolua para você ficar em primeiro lugar. Sim. Não, mas hoje não. Hoje todo mundo ganha medalha. Então vai ver o importante é participar. 150 crianças correndo, corre, todo mundo ganhou medalha. E aquele que correu e ficou em primeiro também ganhou a mesma medalha igual. Ah, porque todo mundo tem que ser igual. E será que tem que ser igual? Misericórdia. Eu não sou a favor de todo mundo ser igual. Eu sou a favor de quem luta mais vence. Quem trabalha mais vence. Quem estuda mais vence. Você quer, Poxa vida. Você quer um exemplo? É batalha, Você cara. não quer se decepcionar, você não conhece os seus ídolos. Sim. Nossa, meus ídolos então eu tenho hoje, pelo amor de Deus. Você não quer se decepcionar, não se conhece os seus ídolos. Há muito tempo atrás eu participava de competições, jogos regionais, jogos abertos. E numa competição eu encontrei um atleta que eu era fã. E já estava em final de carreira, ele veio jogar os jogos abertos. Eu falei, pô, legal. A hora que chegou na quadra, eu olhei pra ele e falei, ô, eu posso tirar uma foto? Ele falou, vá. Eu falo, caramba, mano, eu sou que fã, o quê? Vai viver tua vida, moleque, vai a merda. Aqui eu vou te amassar. A hora que acabou, eu olhei pra ele e falei, lazarento, agora eu te mato também. Aí você acaba criando essa revolta. Então, ou seja, você não conhece seus ídolos. A hora que acabou, ele falou, não, pô, não posso chegar aqui e falar, oh, não, vamos lá ser legal com você, que eu tenho que ganhar também. Depois que eu ganhei de você, acabou. Aí nem tira foto, mas antes do jogo, sim, vai tentar fazer o teu. Mas as crianças hoje em dia é isso aí. Então, o que eu quero dizer, com a família, que você quer mostrar quem é o vencedor, primeiro, mostre pro teu filho que ele tem capacidade de ele vencer. Você tem capacidade, porque você não ganhou agora em primeiro lugar, mas tem capacidade de vencer. Vai lutar, atrás. Vai trabalhar, vai treinar, vai comer melhor, vai fazer mostre os caminhos da vitória. Mas ele precisa entender que toda vitória tem muita luta por trás. Sim. Pra você ganhar um troféuzinho, você ganhar uma medalha, tem muita luta por trás. Eu estou falando, gente, agora esquece a criança, tá? A criança vai ficar depressiva, esquece isso. Mas se a criança forte é o jovem forte, que é um adulto forte, que é um país mais forte, ponto final. Que é o que eu falo, depois desse dia, o meu ídolo passou a ser meu adversário. Eu não tive mais ídolos. Todo mundo que era um potencial maior, isso foi para geral. Foi no esporte, foi na educação, foi na educação financeira. Se você vê alguém, você almeja e fala, não, eu vou chegar a esse cara, não, eu vou atropelar esse cara, vou passar por cima dele e vou ser melhor que ele. Eu não preciso ser igual a ele. Eu não quero que tenha outro Rodrigo, eu quero que tenha um Rodrigo melhor. Quando eu vou ensinar para os meus alunos na faculdade, eu não quero que eles sejam outros Rodrigos. Eu quero que eles sejam muito melhores do que eu. Quando você atende uma pessoa, você não quer que ela somente se reabilite. Você quer que ela volte melhor do que ela estava quando ela fez uma cirurgia. Sim. Então, você quer que sempre que a pessoa evolua. Uma pessoa que começa a nivelar que todo mundo tem que ser igual, ou o ser humano vai ficar fraco, a mente fica fraca, o corpo fica fraco, e uma pessoa que tem um poder um pouquinho maior, ela vai dominar. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então eles fazem hoje com que os jovens fiquem mais fracos, mas as pessoas que querem dominar o mundo estão fazendo os seus filhos ficarem mais fortes. É isso que eu quero dizer com isso. Então aquele bilionário que eu te contei, contou a história, mostrando os 30%, fazendo com que a criança, para comprar as coisas, ele dava o dinheiro para ele pagar, ele saberia quando voltava de dinheiro, ele tinha que fazer o caixinha dele para poder comprar. Você quer comprar teu videogame? Você vai comprar teu videogame, mas você vai guardar. O pai vai te dar uma mesada de X. Você guarda esse dinheiro para comprar. Bem isso. Entendeu? Mas ele poderia dar tudo. Sim. Mas ele falou, eu não vou dar tudo, porque a vida não vai dar tudo pro meu filho. Eu preciso fazer que esse meu filho entenda que ele pode sim ter tudo, e o pai dele pode dar tudo, mas ele tem capacidade de ter sozinho. E basta ele lutar e vencer, cara. Pô, porque se não fosse assim, não existiria o Mike Tyson, que é um lutador, não existiria o Maguila, não existiria o Roger, não sei das quantas, o corredor, o cara que corre muito, não existiria ninguém. Esses caras estão lá por quê? Fizeram a diferença. Rogério Ceni, o maior goleiro da história.
gols, mais de 100, Mais de 1000 jogos. mais de 100 gols como goleiro. Aí você pergunta pro Leão, que não gostava dele, o técnico, ele falou assim, não tinha como não deixar ele bater falta. Quando acabava tudo, era 6 horas da tarde, todo mundo ia embora, ele ficava até as 10 da noite batendo, chutando até, treinando até falta. no escuro, ele continuava. Então, Como o cara desse vai fazer gol? Se até no escuro ele fazia gol? ele buscou a excelência. É lógico. Mas só ele tem o dom. Não era dom, era treino. Era insistência, treino, era cara. persistência. Porra, né? é persistência dele. Era persistência. Então, hoje, se você for parar pra analisar, não tem nem pra que ter Olimpíada, né? Aqui. Dá medalha pra todos os países, todo mundo ganha, não tem pra É só ver a seleção brasileira de hoje, cara. As pessoas, os jogadores estão pensando em pintar o cabelo, ter uma chuteira diferente, fazer um meião bonito, fazer dancinha TikTok. É isso. Aí quando você vai ver o cara bater um pênalti, ele bate um pênalti, parece que ele tá com a perna quebrada. Não mete o pé como todo jogador, porque são assim. Já vai cansado. Eles são estrelinhas, eles não podem machucar o pé. Eles não podem, porque não tem mais. Hoje não é, tem a é tudo, representatividade do hoje país. tudo é TikTok, até pra eles entrar em campo, sair em campo, não tem mais. Então você tá percebendo que tá tudo se perdendo? Não. É o esporte que tá se perdendo, é a política que tá se perdendo, a economia tá se perdendo, a evolução financeira do Brasil tá se perdendo, tudo no Brasil parece perdido. Tá todo mundo escuro e com aquela lanterninha acendendo pra ver se acha alguma solução. E quando eu falo, pessoal, isso eu falei nos primeiros dias que eu vim aqui, conversei com o Lubeno, falei pro Fabinho, quando a gente se preocupa com o corpo, quando a gente se preocupa com o esporte em si, a gente começa a cuidar da saúde, do corpo, deixa um corpo forte, uma mente forte. Se você tem um corpo forte, você não fica doente. Automaticamente você não precisa de remédio, você não precisa de hospital, você tem uma economia financeira. Você tem uma longevidade melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, você tem um sono melhor, você tem uma vida melhor. Então, ou seja, por que parou-se de incentivar as crianças a fazer o esporte? Por que hoje não é mais prioridade você investir? Porque você investir num corpo saudável hoje é muito mais barato do que você investir em qualquer programa de reabilitação. Investe numa criança desde o começo, ó, você vai fazer suas atividades, você tem... E outra, tudo com cronograma, não pode ser jogado. Você vai ter suas atividades, você vai na escola, você vai fazer sua atividade física, você vai ter seu momento de lazer, não pode tirar a juventude da criança. Sim. Ele vai se tornar um adolescente mais forte, ele vai se tornar um adulto mais saudável, ele vai ter uma vida mais longínqua, ele vai se desenvolver melhor na educação, porque ele vai ter uma concentração, que a disciplina propôs isso para ele, ele vai conseguir desenvolver melhor no trabalho, porque ele não vai precisar ficar faltando, porque ele vai ter um corpo forte para desenvolver as suas atividades, ele não vai gastar com dinheiro, que eu sempre falo para as pessoas, você prefere gastar R$100 comendo ou R$100 com remédio? Todo mundo, eu prefiro R$100 comendo. Tá, mas você tá fazendo o quê para não precisar tomar esse remédio? E aí as pessoas têm que começar a entender que manter um corpo saudável é muito mais em conta do que você ficar mantendo programas e remédios e Sim. dietas metabólicas. É o que eu tô falando, o pessoal não tá discutindo, só estão aplicando caneta de emagrecimento. Por enquanto só tá tendo coisa boa. Eu quero ver a hora que aparecer os efeitos colaterais. É por isso que eu não quis partir para ela, não. Eu tô nessa luta, eu tô treinando devagar. Meu problema é mais a alimentação, mas eu entendi como é bom você começar a treinar. Sim. E isso daí de regra que você falou, eu tenho um exemplo claro que é minha sobrinha, que mora em Belo Horizonte. Ela tem a agenda semanal dela. A nota mais baixa dela é 9,5. Sei lá quanto que tira, mas sempre alta. Ela é apaixonada por estudar. Porque ela pôs regras. Agora tem que estudar, tô fazendo dever, tô fazendo sei o quê. Ela faz balé, ela faz não sei o quê, ela faz natação, ela faz o esporte dela, ela faz de tudo. Mas tudo cronometrado, Sim. certinho, organizado. Sim. Quer dizer, não tem como eu te falar que minha sobrinha não vai dar certo. Vai dar certo. Porque ela já deu. Porque ela já tá vindo de uma maneira... Já tá vindo. É assustadoramente inteligente. Porque aí você percebe o quanto ela tem capacidade de crescer, o quanto ela vai longe. Organização. Com ela, falou, você vai cuidar do tio quando você ficar velho. Organização, disciplina, educação, corpo saudável, mente saudável. Sim. A pessoa só tende aí. Não tem jeito de não tem como dar errado. Essa fórmula lógico que tem minha irmã, meu cunhado por trás ajudando, mas é dela. Sim. Hoje é dela. Hoje ela, quando teve as faltas na escola por causa daquela Covid, então ela chorava. Como eu não vou na escola? Que absurdo é esse? Não vai ter aula. Você entendeu? Mas ela queria ir pra aula, pra estudar. Ela gosta, olha que legal. Então tudo que a gente gosta de fazer, a gente faz acontecer. Faz, tudo que você quer, você faz acontecer, desde que você queira. Sim, isso. É o que eu sempre falo. As pessoas às vezes falam, eu queria ser como você. Tá, mas o que você fez pra ser igual eu?
Você passou os mesmos perrengues que eu já passei? Cristiano Ronaldo falou uma vez isso. Isso, todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo, mas alguém já parou para ver as entrevistas dos companheiros do Cristiano Ronaldo? Sim. Que ele acordava de madrugada para fazer flexão, para Que fazer ele abdominal, come, que ele treina. o que ele come, o que ele treina, o que ele abdicou da vida dele para ser do jeito que ele é. É igual o pessoal fala, eu queria ser ter as mesmas características que você tem, tá bom, mas você perdeu algum final de semana estudando, deixou de tomar cervejinha e ir pra balada para passar dentro de uma sala de aula, ou dentro de algum estúdio, ou dentro de qualquer coisa que fosse fazer você ser semelhante àquela pessoa que você admira? Então, ou seja, quando você quer ser igual a alguém, tente traçar os mesmos caminhos que ela traçou. Sim. Né? Porque senão... Escuta mais, veja mais. Escuta mais, converse mais com ela, não somente inveje as coisas que ela tem. Isso aí. Né? A inveja é uma coisa de pensamento pequeno mesmo. Porque, principalmente, eu falo pro jovem, você tem tempo de crescer na vida, só apenas escute mais as pessoas que estão vencendo. Sim. E evolua mais. Faça o melhor possível. E o melhor dói, o melhor machuca, o melhor cansa. Ser o melhor destrói muita coisa, até tempo. Até você perde, às vezes, até amizades. Porque você está se tornando melhor. Né? Infelizmente é isso, mas o felizmente no futuro você vai ser um cara mais forte. E aí você vê, há algum tempo atrás, né? Até uma piada que eu escutei esses dias, os milionários vendedores de Rinodê. Sim. Né, que eles faziam as reuniões, agora você vai mudar o mundo vendendo Rinodê. Desculpa, pessoal da Rinodê, não sei nem se existe ainda. Eles vinham, vamos fazer uma reunião na casa de fulano, aí aparecia o cara que chegava lá de... Desculpa falar de carro velho, tá, pessoal? Chegava de Fusquinha. Nada contra quem tem Fusca. Eu gosto de Fusquinha. Eu gosto também. Eu quero ter um ainda. Eu quero jogar um da Barranco, se possível. O cara chegava lá e falava, vamos mudar de vida. O cara chegava de Fusca. Como que você vai mudar a vida das pessoas? Pô, você nunca produziu nada, você nunca ganhou nada. Como que você vai mudar a vida de alguém, sendo que você nunca venceu nada, você nunca tem nada para apresentar? Simplesmente eles vinham com um produto e falavam, não, a gente vai te deixar milionário vendendo isso daqui. Tá, mas cadê sua fortuna? O cara não tinha nada. Mas simplesmente ele começou a vender uma ilusão. Teve gente que se deu bem com isso aí. A famosa pirâmide. A famosa pirâmide da ilusão. Foi pirâmide. Teve muitas pirâmides por aí, Rodrigo. Foi isso mesmo. Gente, eu espero que vocês estejam gostando do bate-papo aí também, ó. Mandar um abraço, aproveitar, mandar um abraço pessoal da Merlin Brindes, a Mercavejo Consultoria em Marte, a pessoal dos Refrigerantes Devito, a Netflix, a Vox FM, o Regional, a você. É isso aí, gente. Siga nossa página, Café com Záquia, no YouTube, no Instagram, em todo lugar. Venha fazer parte. Você quer fazer parte aqui, ó? Quer ser entrevistado no Café com Záquia? Ó o telefone aqui embaixo, fala com o Vitor, fala com a nossa equipe. Venha participar do Café com Záquia. Vale muito a pena. Fora a divulgação, você vai ter um papo comigo. Você vai ver que eu sou legal, hein, gente? Guarda o celular. Rodrigo, tá, bate-papo tá legal, cara, mas a gente vai embora se continuar assim, a gente não para mais aqui. É verdade, né? Mas eu gostaria de saber o seguinte, ó, se eu te desse uma ficha de 50 segundos pra você poder falar com você, jovem, com 12 anos de idade, o que você falaria, cara? 50 segundos pra falar com o Rodrigo de 12 anos? Simplesmente eu ia falar pra ele, nesse período, tente aproveitar um pouquinho mais a sua mãe, que foi a que foi embora mais cedo. Do resto eu não mudaria nada. O Rodrigo, ele errou muito na vida. Ele teve muitas quedas, como qualquer adolescente, foram quedas e foram aprendizados. Mas, sinceramente, eu não mudaria uma vírgula do que é a minha vida até hoje. Você acha que as tuas quedas que foi, mas a tua alma não era podre? A minha alma, ela era imatura. Ela era imatura. E o que moldou o Rodrigo hoje, com quase 40, foi todas as quedas e vitórias que teve aquela criança de 12 anos. Então, o único conselho era, fica só um pouquinho porque sua mãe vai embora cedo. Né? Então, o tempo que às vezes você desperdiçou fazendo algumas coisas que não era necessário, aproveitasse e também não ia querer que mudasse nada, tá? Porque eu não tenho esse apego de qualquer estrutura. Era somente para poder ter aproveitado mais esse tempo com ela. Mas do resto, eu ia falar, querido, você vai passar por muitas coisas, mas todas elas vão te ensinar uma lição que no futuro você vai ver que deu certo. Faz parte da vida, eu sinto isso. Eu acho que se eu pudesse pedir isso aí daí, eu queria ter mais tempo com meu pai. Por mais que eu trabalhei com ele o tempo inteiro, a gente não teve um tempo de pai e filho. Sim. Sabe, um momento de sentar, olhar e dar risada, se divertir, porque a vida não dava tempo, nem pra ele, nem pra mim, nem pra ninguém. Infelizmente, a gente tem que perder, tem que sentir as dores pra gente dar valor. E você que tem pai, você que tem mãe, você que tem família, gente, ame, cuide, converse mais, sabe? Principalmente avós. Sabe, quem tem avó hoje, porque
puxa vida, é a maior riqueza do mundo. A gente tem que valorizar pessoas que gostam da gente, valoriza as pessoas que realmente queiram você por bem. Tenha tempo nem de se mandar hoje um zap, falar um bom dia, como o Rodrigo manda pra mim, todo dia um bom dia. Os E 20 quando ele não me minutos. cobra, quando ele não me manda, eu cobro e ele pergunta Todo por dia. que não me mandou. Por que não chegou E eu o bom quero dia? saber a explicação. Eu aguardo a explicação. É isso, é gostoso da São vida. os 20 minutos que eu te falei, da gente fazer alguma coisa que a gente gosta. Sim, Pra cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso meio em geral. vale a pena. Vale muito a pena. É isso aí, gente. Então é isso aí. Eu quero agradecer você, Rodrigo. Essa plaquinha do Café com Zac é tua, de presente. Você vai levar ela, guardar do coração. Você vai ficar na mesa do... Esse daí do escritório. é a lembrança nossa. Eu quero agradecer a tua presença aqui. É a Obrigado. segunda vez, mas a primeira vez comigo. Muito obrigado por participar. Acho que o bate-papo foi de tudo, falamos de tudo um pouco, né? Criticamos bastante gente, hein? Não, na verdade não foi pessoas, mas são atitudes. Sim. Eu não tenho raiva de nenhuma pessoa, eu tenho raiva das atitudes. Porque essas atitudes que reflitam ainda mais uma sociedade. Sim. Quando você. A pessoa foi lá e eu saí correndo, dei uma cabeçada na parede, caí, cortei a cabeça. O problema é dela, ela quis fazer isso. Agora, eu fui lá e derrubei a parede, derrubou e matou 5. Aí Puxa é o problema. vida. Então é isso, é só para vocês entenderem. O Zaca não tem nada contra ninguém, é contra as atitudes das pessoas. Porque todo ser humano, assim como eu, é digno de erros, digno de acertos, Sim. é digno de tudo. Mas, tenta, pelo amor de Deus, tenta um pouco a gente fazer as coisas certas, pelo menos em nossa volta. Sim. É sobre isso. Só tenta ser honesto, que já basta. Se É, ser é. honesto hoje já basta. É, É difícil da gente pedir em 2025, indo pra 26, é. pedir pra ser honesto, né? É isso aí, gente. Então esse é o nosso primeiro episódio da 10ª temporada. Eu gostaria que vocês viessem com a gente. Essa vai ser uma temporada legal. O Rodrigo abriu a temporada aqui, o primeiro episódio da 10ª, bom, né? 10ª temporada, né, Vitor? Então eu tô perdendo o tempo. Cara, é muita entrevista até hoje. A É muita 10ª coisa. temporada, cara. Mais de 12 entrevistas cada, mais de 120, sei lá quanto tempo. Eu agradeço vocês, gente. Eu agradeço vocês de coração. 2026 tá chegando aí. Eu quero que vocês venham com a gente também. Muita coisa nova. Café com Zaca, muitas entrevistas, produções. Quer gravar um podcast teu também? Nós temos um estúdio de gravação. Quer uma marketing completo? A gente tem uma agência completa para você vir. Nós temos pessoas preparadas para administrar as suas páginas, para criação de leads, para tráfego pago, enfim, conheça a Mercavejo, a consultoria em marketing, tá bom? O telefone tá aqui embaixo também, eu tô aguardando você. Muito obrigado novamente, eu agradeço a tua atenção, teu vinho aqui, e esse bate-papo deixamos e eternizamos, né? Sim. Agora bem. fica essa. Eu agradeço muito a oportunidade, Zac. Espero poder vir mais vezes, né? Vamos falar mais. Vamos, às vezes, pegar uns assuntos um pouco mais leves, falar um pouquinho mais de Vê se eu trago você saúde. junto comigo para entrevistar alguma coisa de saúde. junto. Isso, chamar os médicos É aqui, isso os mesmo. fisioterapeutas, tem bastante gente boa aqui, tem bastante gente decente que faz um trabalho bonito em Catanduva, dá pra fazer um negócio legal aqui. Bacana, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado você também, gente. Eu desejo para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que dorme. Primeiro episódio da 10ª temporada concluído com sucesso. Aguardo vocês. Valeu!